Olá para todos, eu sou Crônio Marins e esse é o 24º vídeo de Mentes Holísticas, Ciência e Método Científico. Bem, a ciência está na base de muitos debates contemporâneos. Alguns acusam a ciência, outros louvam a ciência. A verdade, no entanto, é que a ciência é um tipo de conhecimento ou uma forma como alcançamos o conhecimento. Existem várias outras formas. O fato é que o que a ciência nos deu, para o bem e para o mal, nós não vamos perder, nós não vamos esquecer, porque isso implicaria numa catástrofe para a espécie humana. O que nós temos que refletir é como o conhecimento científico, a forma científica de conhecer, ela deve ser aplicada para o melhor da nossa espécie, para o melhor da sociedade humana. E nesse sentido, nós encontramos no holismo uma forma dessa mediação entre sociedade e ciência, entre a sociedade e as potencialidades que o tipo de conhecimento científico traz para a humanidade. Bem, vamos começar observando as características que normalmente são atribuídas à ciência. Algumas características normalmente atribuídas à ciência. É uma atividade humana? Bem, pelo menos não encontramos animais fora o animal humano com uma ciência organizada, nem outra civilização que não seja a humana, pelo menos até hoje. Busca a verdade, mas a verdade objetiva, aquela que é a mesma para todos, ou mesmo contra todos. Esta verdade, ela existe e ela é atingível pela ciência? É fruto de reflexão. Sim, a ciência envolve muita reflexão, mas não é válida a ciência que se baseia em intuição, por exemplo? É baseada na observação. Será que em todas as ciências, em todas as situações, só se trata daquilo que é observável? Diretamente observável? É fundamentada na experimentação. Dá para fazer experimentos da mesma forma que na física, na psicologia, na sociologia ou em qualquer outra ciência? E mesmo na física, em todas as situações, é possível se fazer experimentos? É quantitativa, expressa na linguagem matemática. Bem, não dá para se negar a influência da matemática, a presença da matemática nas ciências, em todas as ciências, em menor ou maior grau, mas não existe ou não é válida uma ciência na forma qualitativa? É aliada do progresso. Mas de que progresso estamos falando? Há aqueles que digam que algumas coisas que temos hoje por conta da ciência não nos levam ao progresso, muito pelo contrário. Possui um método, seguido pelos cientistas. Bem, há um único método que se possa chamar de científico? E mesmo que haja este método, ele é seguido pelos cientistas, por todos os cientistas nas suas descobertas, e se não for seguido, os resultados dessas descobertas, eles são irrelevantes, não devem ser levados em conta? Eu prefiro, em muitos casos, não dar uma definição específica de um determinado conceito, porque você começa amarrando esse conceito. Então, o que não cai dentro daquela definição, você simplesmente deixa de lado. E aí você empobrece a possibilidade que o conceito tem de vir a ser algo mais significante. Pois bem, com relação à ciência, nós vimos as características que normalmente são atribuídas à ciência, elas não podem sê-lo de maneira absoluta. Nos próximos vídeos, nós vamos mostrar que muitas dessas características, elas às vezes são negadas e mesmo assim, o resultado que se tem é um resultado que você tem que atribuir à ciência.
As ciências, na verdade, né, e a gente deve tratar no plural, elas são diversas. Apesar de que a física é sempre considerada como a rainha das ciências e tem a razão para ser, né, nós temos, além das ciências exatas, química, biológicas, biologia, nós temos as ciências sociais, como sociologia, antropologia. E nós temos campos de conhecimento que querem se dizer científicos, podem ou não ser, tá? E aí eu não estou entrando em questão de valor. Você tem administração, você tem direito. Então, são campos de conhecimento em que alguns defendem que são científicos, que seguiriam o método científico, e outros que não. Mas qual é este método científico? É um método tão fixo assim? Só de um primeiro comentário nas características nós vimos que não. Pois bem, a ciência sempre esteve ligada com outros tipos de conhecimento. E muitas vezes nós fazemos distinções entre esses conhecimentos. Este é um conhecimento científico, este não é científico, é de um outro tipo. Vamos ver um pouquinho essas distinções. Algumas distinções apontadas com relação à ciência. Ciência e filosofia. Bem, ciência e filosofia nascem juntas mais de meio milênio antes de Cristo, ali na Grécia, e seguem juntas pela antiguidade, pela Idade Média, começando a se separar no final do Renascimento, séculos XV e XVI, e essa separação vai se tornando aguda até ter o seu ápice no século XIX. Mas no século XX, por conta de teorias como a da física quântica, a teoria da relatividade de Einstein, a teoria da evolução de Darwin, com imensos reflexos filosóficos, ciência e filosofia quase que necessariamente voltam a se conversar. Ciência e religião. Bem, aqui nós temos um caso de amor e ódio. A gente vai circunscrever, né, a análise apenas aqui à Igreja Católica, só para dar um exemplo. A Igreja Católica ela chega a defender a ciência na Idade Média, por exemplo, em situações de invasões na Europa, de guerras, sendo que muitos frades, padres, chegam a ser cientistas. Mas no Renascimento, essa mesma Igreja Católica, ela prende e chega a matar cientistas por conta de suas posições. É o caso do julgamento, condenação e prisão de Galileu Galilei e o caso de julgamento, condenação e queima de Giordano Bruno. Tudo bem, ele tinha algumas posições religiosas heréticas, mas também foi queimado, foi morto por conta de suas posições científicas. E esse conflito, ele existe até hoje. É só verificar o que acontece nos Estados Unidos com relação a se ensinar ou não se ensinar a teoria da evolução de Darwin nas escolas, né, no nível fundamental e médio. Pois bem, Auguste Comte, um filósofo francês positivista, diz que são estágios da humanidade, os estágios de conhecimento religioso e científico, sendo que o científico é um estágio de maior progresso. É um debate que não termina tão fácil. Ciência e metafísica. Metafísica, ela trata dos problemas transcendentais, os problemas definitivos do ser humano, de onde viemos, para onde vamos, do que são feitas as coisas. Existe uma realidade única e isto é muito difícil de ser tratado com um método científico tradicional. Por isso que muitos cientistas, com suas descobertas, podem ser acusados até por colegas de serem metafísicos. Mas seria esta separação algo definitivo? A ciência não pode tratar de metafísica? Hoje, o que nós temos é que, apesar de proximidades, elas ainda são bem separadas. Ciência e senso comum. Aqui é o senso da maioria das pessoas, que pode estar certo ou pode estar errado. O fato é que a ciência muitas vezes vem para desmentir coisas, fatos, que quase todas as pessoas consideram como verdadeiros. E a ciência, com o seu método muito característico, muito incisivo, diz: não, isto é um senso comum, mas está errado. Aí temos diversos tipos de conhecimento. Então, o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso, o conhecimento metafísico e até aquele do senso comum, normalmente são contrastados com o conhecimento científico. E de todos esses conhecimentos, eu acho que o conhecimento científico
é o mais neutro. Ele não está muito preocupado com o bem ou com o mal. Esta é uma preocupação metafísica por natureza, filosófica por natureza, necessária em termos de religião e interessante em termos de senso comum. Mas para a ciência, o bem e o mal estão além da sua avaliação. Não é para isso que a ciência ela é feita. Por isso que a gente advoga, a gente defende que os conhecimentos, além do científico, sejam colocados para dar uma direção ao conhecimento científico, de forma que esse seja proveitoso para a espécie humana, para a sociedade de maneira geral. Porque a ciência nos dá um potencial fantástico para o bem, mas também para o mal. Para o mal? Sim, nós sabemos disso. E aqui nós temos 3 imagens. E os dizeres embaixo das imagens: mais rápido, mais alto, mais forte. Pois bem, o mais rápido aqui, mais alto, mais forte, vem das Olimpíadas, é um slogan olímpico, certo? É para esporte, mas serve para a ciência. Rápido, como o laser é a luz. A luz sempre nos cercou, sempre nos iluminou de forma difusa. Hoje nós controlamos a luz. O laser é luz controlada. Rápido. O alto, o telescópio. O alto aqui está mal colocado, vamos dizer assim. Porque nós estamos no espaço não tem alto, não tem baixo. O certo seria mais longe. Com o telescópio nós conseguimos enxergar mais longe. E finalmente, o mais forte. Nesse caso, uma explosão nuclear. Centenas de milhares de vidas eliminadas em menos de 1 minuto. Pois bem, a ciência pode fazer o maior dos males, mas também bens infindáveis. E para isso é importante aliar os conhecimentos. E nós precisamos suplantar as divisões, as diversas divisões existentes, inclusive no meio científico. Trabalhar de uma forma agregada. Superar dicotomias. E este vai ser exatamente o assunto do próximo vídeo. A superação das dicotomias dentro da ciência. Nesse sentido, se inscrevam no canal e estejam conosco para o próximo vídeo. Grande abraço!